Hoje, então, nós vamos falar sobre a reforma tributária do consumo. Vamos trazer algumas informações básicas que você já faz no seu dia a dia, mas que você precisa ter um olhar mais criterioso para ver se realmente você está aderindo toda essa informação no dia a dia da sua empresa. Caso você não esteja, você tem o tempo de realmente reestruturar isso com a sua equipe, junto com a sua contabilidade e com sua empresa de software. Venha comigo participar nesta primeira aula sobre a reforma tributária de consumo. Por mais que vamos falar de reforma tributária, nós vamos iniciar sobre o manifesto do destinatário, gente. O manifesto do destinatário, o que acontece? Todos vocês que usam o software têm em algum local do software o manifesto do destinatário, porque é por este ambiente onde vocês recebem todas as notas fiscais eletrônicas de compra e de despesa. E o que a gente precisa cuidar agora? Já era sempre repassado esse cuidado, mas ele precisa ser intensificado. Por quê? Toda compra, então, que vocês fizerem a partir de 2026, automaticamente vocês precisam registrar essa nota. Ah, Cleijane, mas eu posso deixar para registrá-la no mês seguinte? Não, registram ela dentro do mês. Por quê? Bem provável que você vai pagar ela dentro desse mês também. Claro, se você comprar mais no final do mês, para um prazo de 3 dias, 7 dias, legal. Vou agora registrá-la mês que vem, porque vou pagar mês que vem? Não, registra-la dentro deste mês, tá? Então, cada nota fiscal, conforme o mês que eu comprei, eu preciso registrar ela dentro deste mês, tá? Porque nós vamos ter a declaração assistida. A declaração assistida, ela será um confronto com as notas fiscais que vocês forem receber, ou seja, das compras que vocês forem fazer, versus o pagamento que vocês vão realizar de cada duplicata ou do Pix que vocês pagarem. Então, o crédito, ele vai estar aonde? Eu vou demonstrar ele na nota fiscal, como a gente já demonstra ela no dia de hoje, através do SPED fiscal, através do FD Contribuições até final de 2026, depois através da declaração assistida, mas eu vou confirmar o meu crédito, o aproveitamento desse crédito de fato, quando eu pagar a minha duplicata, ou seja, fazer o Pix para o fornecedor. Porque neste pagamento eu vou ter que pagar o imposto sobre o valor da compra que eu obtive. E o que a gente percebe? Por que eu estou iniciando pelo manifesto do destinatário? Porque muitas vezes existem notas lá onde não foram escriturados pela empresa. Então, quem faz a escrituração de nota, ou seja, num linguajar muito mais simples, o lançamento das notas fiscais, precisa monitorar o manifesto do destinatário todos os dias e dar ciência de todas as notas que realmente são de vocês. Por quê? Porque pode haver notas emitidas para o CNPJ de vocês que vocês não tenham solicitado. E isso pode dar problema lá na frente. Então, o manifesto destinatário, ele precisa deste cuidado essencial. Nós já viemos há um bom tempo cobrando todas as empresas das notas não escrituradas que estão lá no manifesto, tá? Então, isso é uma obrigatoriedade diária de quem escritura as notas manter este cuidado. Além disso, gente, o que vocês também precisam identificar? É a questão da onde, ou seja, onde vocês estão arquivando o XML, tanto de entrada, tanto quanto de saída.
O que vocês primeiramente precisam observar? O sistema qual vocês têm contratado, ele é responsável para fazer o armazenamento do arquivo de XML de entrada e de saída? Se tiver uma cláusula que ele faz esse armazenamento, show de bola. Mas, Cleidiane, o sistema é obrigado a fazer o armazenamento das notas fiscais? Não, ele não é obrigado. Ele tem a função de escriturar a nota fiscal e de realizar a escrituração da venda. Essa sim é a obrigação, mas de não armazenar. O armazenamento é algo totalmente à parte, mas tem software que tem essa conduta e que já oferece isso junto com o produto da venda do próprio sistema. O que pode ocorrer muitas vezes? Se eu não tenho este armazenamento, a Receita Federal pode me solicitar 11 anos retroativo. Aonde que muitas vezes eu vou buscar? Pode existir que queimou o servidor, troquei de servidor, troquei de um software para o outro e literalmente eu perdi as informações. A Receita Federal, ela fornece esse XML? Não, ela não fornece. Ela tem todo o direito e toda a autonomia de poder cobrar estes arquivos de vocês. Ah, Cleidiane, mas todas as notas de entrada que a gente recebe, elas estão lá arquivadas no e-mail. E se você trocou de e-mail, você perdeu de e-mail, você não faz backup do e-mail, mais uma vez, você não tem a informação contigo. E precisa ter, sim, este arquivo, ou seja, o armazenamento do XML, tá? Mas por que eu preciso ter esse armazenamento? Gente, por uma fiscalização, por uma recuperação de crédito e um detalhe muito mais precioso. A reforma tributária, se eu emitir uma nota fiscal errada, eu não vou poder corrigir ela. Isso que vai ser crucial, gente. Se eu corrigir, bom, não vai existir a permissão. Eu vou ter que fazer um processo para solicitar o crédito de volta. Se eu emitir uma nota fiscal errada, o meu fornecedor ou eu mesma vou ter que pagar este imposto, porque eu emiti a nota fiscal errada e depois eu vou fazer um processo para buscar esse dinheiro de volta. E aí eu vou precisar do XML. E aí, se eu não tiver ele arquivado, beleza, se for de poucos dias, claro que eu vou ter. Mas e se for de um bom período? E como a gente sabe, existe muito tipo de recuperação tributária. E além disso, a gente sabe que vai existir muitas notas emitidas de forma errada. E eu tenho até 5 anos para buscar essa condição de volta. Então, se eu não tiver o armazenamento, eu posso estar perdendo muito dinheiro. Primeira regra eu preciso do armazenamento, porque a Receita me obriga a ter este arquivo. Lembro que quando era tudo em papel, a gente tinha 5 anos eu tinha que guardar a nota fiscal, 5 anos eu tinha que guardar os boletos. E agora, como é digital, eu preciso armazenar isso por 11 anos. É uma regra se eles, caso queiram fazer uma fiscalização, tá? O que a gente está fazendo? Todos os clientes a gente já está entrando em contato e a gente está incluindo uma pastinha do XML de entrada e saída para vocês. Mas, gente, isso nós não estamos armazenando para vocês. A gente está criando essa pastinha, estamos fazendo esse passo com vocês no servidor e nós vamos ensinar para vocês salvar semanalmente o XML de entrada e de saída nessas pastas. O que nós, contabilidade, fizemos? A gente já busca o XML de saída todos os meses. Para quê? Para fazer as validações e transmitir as obrigações contábeis de cada empresa. Mas
por que a gente está criando essa pastinha e um robozinho vai lá buscar essas notas e trazer elas para nós? Por quê? Para a gente identificar se vocês já estão começando a trabalhar as rotinas, quais serão obrigadas, que elas devem começar a implantação neste ano de 2025 e 2026 em diante. Então, cada semana esse robozinho vai lá buscar essas informações e nós vamos fazer pré-avaliações para saber se vocês estão fazendo certo ou se vocês precisam corrigir. E, inclusive, vamos validar quais os fornecedores de vocês que já estão operando de forma certa e os que não estão operando, tá? Então, é este o motivo por a gente estar fazendo essa pastinha, ao invés de vocês nos enviar ou a gente conectar lá buscar, este robô vai fazer esse serviço e nós vamos fazer uma pré-validação. No final do mês, a gente vai falar, olha, vocês têm tantos fornecedores que vocês efetuaram as compras, mas tem esta relação de fornecedor que ainda não está adequado ao novo modelo da nota fiscal. Então, este vai ser o primeiro passo de conferência que a gente vai repassar para vocês. Por quê, gente? A partir de outubro, começa a parte da homologação. A homologação, qual é essa homologação? É o novo modelo de nota fiscal eletrônica, tá? Cleidiane, mas meu Deus, começa em outubro e você tá me passando isso agora. Gente, não vai dar problema algum se vocês não emitirem a nota no for novo modelo. O que o governo repassou? Vocês têm de outubro até dezembro para realizar a configuração do novo modelo de nota fiscal. Por quê? A partir do dia 1º de janeiro, quem não tiver configurado o novo modelo de nota fiscal eletrônica, com certeza não vai conseguir emitir nota fiscal, tá? Então, essa é a regra. E como a gente sabe, quando que nós temos o trabalho em quantidade muito alta? É no mês de dezembro. Vamos deixar para fazer isso em dezembro? Não, gente. Vamos ter que trabalhar isso agora no mês de outubro e no mês de novembro. Primeiro passo, por isso que eu pedi para vocês convidarem as empresas de software. O software, ele precisa estar configurado para o novo modelo. O software estando configurado para o novo modelo, vocês tendo esta informação com eles, a gente vai marcar, vocês nos chamam, a gente vai marcar uma reunião com a empresa de software e com vocês e passar o que de fato precisa ser configurado e como deve ser esta configuração. Quem tem o monitoramento de grade tributária pode ficar mais tranquilo, mas não já deve pedir para o software se ele está com a programação efetiva conforme o fisco exige. Por quê? Todos eles já vão trazer a atualização da alíquota, da CST, da C-Classe TRIB, tá? Então, isso vai ser mais tranquilo. Agora, quem não tem, vai ter um grande trabalho, um grande percurso pela frente, porque precisa reconfigurar cada produto. Então, este é o primeiro tema de casa, verificar se o software faz o armazenamento do XML ou não. Se não faz, precisa de algum recurso para fazer este arquivo. Segundo tema de casa é verificar com o pessoal do software se o software já está atualizado para o novo modelo de nota fiscal eletrônica. Terceiro teminha de casa. Gente, todos vocês dentro do software têm o cadastro do item, ou seja, o cadastro do produto. E este cadastro, o que eu preciso fazer?
Preciso identificar se todas as minhas mercadorias para revenda realmente estão destinadas ao código 01, que se remete à mercadoria para revenda. Quem tem, além de mercadoria para revenda, tem produtos que é de matéria-prima, precisa estar com o código 02. Embalagens. Quando eu compro a embalagem para depois embalar o produto que o cliente vai levar, ele precisa estar no código 03. Mas também não vai estar errado se ele estiver no material de uso e consumo. Mas eu recomendo que esteja no código 03, por quê? Porque a embalagem, em algum momento, ela dá o direito de crédito. Então, a minha dica é que separam para o código 03. Produto em processo. O produto em processo, quando eu realmente sou uma indústria. Preciso deixar esse produto em processo se eu sou um supermercado e se eu estou fazendo uma receita de um bolo, cuca, pastel? Não, não há necessidade, tá? Então, isso realmente é para a indústria. Produto acabado também se recai à indústria e não para o comércio varejista. Subproduto, gente. Subproduto também recai para a indústria, para comércio não tem isso. Material de uso e consumo. Tudo que vocês compram realmente para consumir dentro da empresa de vocês, que há necessidade para o ramo da atividade, vocês precisam deixar no código 07. Quando vocês vão comprar um produto de ativo imobilizado, precisam deixar no cadastro do produto ele com o 08. Os serviços que vocês contratam, automaticamente lá no cadastro de produto, vocês vão colocar lá honorários contábeis, mensalidade do software, honorários de advocacia. Tudo isso são tipos de serviço e vocês precisam deixar com o código 09. Eu não identifiquei um tipo de despesa, mas ele se enquadra como um insumo porque eu preciso ter isso para minha atividade. Ela faz parte da minha atividade. Eu vou deixar no código 10. E se tem algo que eu não sei em qual desses itens que eu vou posicionar, eu tenho a opção de outros. Vou pegar um exemplo, um comodato. Eu recebi um freezer de uma empresa. Isso é um comodato, eu posso deixar em outras. Então, este teminha, ele precisa ser repassado em todos os produtos, porque quando eu ter que gerar o SPED fiscal com a parte do estoque, que é uma obrigação, que eu preciso entregar isso para o fisco, eu não vou tomar aquele susto de ter lá, se o meu estoque real é de 1 milhão, quando gerar o relatório vai estar lá 3, 5 milhões de reais. Porque eu tenho inúmeras coisas que estão misturadas. Dessa forma, o relatório ele já vai sair assertivo. E um outro detalhe bem importante é vocês ter o cadastro do tipo do item, porque a reforma tributária do consumo, ela vai me permitir quem é do lucro real, ou seja, vocês vão ver que daqui a uns anos a gente não vai mais falar lucro real, lucro presumido. A gente vai falar regime regular. Quem estiver na opção do regime regular vai poder tomar crédito de todas as despesas. Então, por isso que nós já temos que deixar o cadastro preparado, organizado para os arquivos digitais. Porque os arquivos digitais têm tantas informações que vocês não as visualizam. Mas a gente que faz análise de toda ela, auditoria, a gente visualiza e é necessário essas informações bem pertinentes no cadastro do produto. E aí, o quarto tema, gente, formas de pagamento de entradas das compras. Quando eu for escriturar no sistema as notas, que eu preciso escriturar,
eu tenho que referenciar como que eu vou pagar esta minha compra. Se vai ser no boleto bancário a prazo, se vai ser à vista. O que eu tenho reconhecimento de à vista? Se eu pago no ato a minha compra ou se eu pago via Pix. A partir do momento que o boleto bancário eu tiver mais de um dia de pagamento, já a forma de pagamento é a prazo e não à vista. E o que acontece? Preciso separar e preciso deixar de uma forma muito certa dentro do meu sistema as parcelas conforme estão segregadas no boleto bancário. Por quê? Lembram que eu falei lá no início que por mais que eu vou escriturar a nota fiscal, eu vou tomar o crédito pela nota fiscal, mas na reforma tributária do consumo, eu só vou validar o crédito perante a Receita se eu tiver a comprovação do pagamento do boleto bancário. Caso eu não tenha pago o meu fornecedor, eu não posso tomar crédito daquela compra de mercadoria. O governo nem vai me deixar porque ele tem a declaração assistida, por quê? Porque ele vai ter o controle de todos os pagamentos de vocês. Ele já está tendo, por isso que a gente diz, gente, muito cuidado, porque ele já está recheado de informações. Então, a gente vai ter que pegar o relatório do software de vocês, de todos os pagamentos que vocês têm, confrontar isso com o extrato bancário, porque a maioria vai ser por boleto ou por Pix, para ver se as informações que a Receita disponibilizar, que vai ser a declaração assistida, estarão compatíveis com as informações que vocês têm no sistema. Ah, Cleijane, mas eu não sou habituado a baixar todos os dias os pagamentos no meu sistema. Você vai ter que começar de baixar, sim, todos esses pagamentos no sistema de vocês. E conforme foi realmente o pagamento. Hoje eu paguei um boleto no Banco do Brasil, vai ter que pôr lá Banco do Brasil. Amanhã eu paguei com o Sicoob, vai ter que informar lá o Banco Sicoob. Então, também vai ter que sentar junto com o software, quem não faz isso ainda, e verificar toda a rotina de contas a pagar, como a rotina de contas a receber. Por quê? Contas a receber, eu vou vender, mas eu vou receber o imposto do governo também. E eu vou ter que repassar para ele. Eu preciso ter este controle. Então, na forma da venda, quando eu vender lá no PDV ou quando eu emitir uma nota fiscal eletrônica, o que vai acontecer? Se eu vendi à vista, no dinheiro vai ser à vista, Pix tem a forma de pagamento de Pix, cartão de crédito, débito, voucher. Eu posso simplesmente colocar lá no meu sistema cartão de crédito? Não, gente. Você precisa finalizar exatamente conforme foi o recebimento daquela venda. Então, por que existe o OTEF? Para ele facilitar lá no PDV a forma qual você está recebendo, porque ele vai literalmente ler se aquilo é crédito, débito ou voucher, tá? Ah, vou finalizar aqui como se eu tivesse recebido à vista e eu recebi no cartão. Não, não faça isso, porque você pode cair na malha fina. Então, tem que ser exatamente a forma que você vendeu, determinar a forma de recebimento. E lembrando que a partir de novembro, gente, vocês não podem vender para um outro CNPJ na modelo 65, que é a NFC, ou seja, o cupom fiscal eletrônico não pode mais ser vendido para CNPJ, somente numa nota fiscal normal, modelo 55, tá? E quando vocês emitirem essa nota de modelo 55,
vocês também vão ter que colocar a forma qual vocês estão recebendo aquela venda. Então agora, gente, não é porque o empresário ou o patrão está exigindo com que os colaboradores façam isso, porque é uma exigência da empresa. Gente, isso aqui passa a ser literalmente uma exigência precisa, porque depois vai ter os confrontos. Cleijane, preciso já começar a fazer isso hoje? Olha, se você literalmente não faz, comece a fazer essas adequações com as pessoas que trabalham no administrativo e com o software, porque quanto antes fizer, mais tranquilo vai ficar. O que eu vou disponibilizar para vocês? A tabela de bandeiras de cartão de crédito e débito. Existe essa tabela diretamente fornecida pela própria Receita Federal, tá? E a tabela de pagamento dos códigos de formas de pagamento normal, tradicional, que é dinheiro, Pix. Então, tudo isso precisa ter uma configuração específica do sistema, tá? Com os pagamentos de vocês, porque algumas informações dessas, elas vão para o arquivo do SPED fiscal. Lá no arquivo do SPED fiscal, no bloco 1600, tem que vir a informação de quantos mil foi vendido no cartão de crédito, débito e voucher. Então, por isso que precisa haver essa segregação e essa configuração efetiva. Depois eu compartilho com vocês a tabela também. Então, vai ter o link da onde buscar essa informação e a tabela. O que deve se cuidar? Essa tabela, a Receita atualiza ela eventualmente. Talvez ela leve anos para atualizar, mas eu sempre preciso manter ela atualizada no meu sistema. Uma outra informação bem importante é a forma de pagamento de bonificação, comodato, imobilizado e despesas. Bonificação, a gente já está recebendo a bonificação, então eu não vou ter que pagar absolutamente nada. Mas eu tenho uma opção de vida para a forma de pagamento, que é outras. Não é à vista e não é a prazo, outras. Sempre deve ser escolhida esta informação na hora que vocês escriturarem a nota ou na hora que vocês vão emitir uma nota de bonificação ou de doação para alguém. Comodato. Comodato, vocês também não vão desembolsar nenhuma condição financeira. Vocês também têm que deixar como a informação de outras. Não pode ter lá à vista ou a prazo, como muitas vezes a gente detecta que tem. A parte do imobilizado. Se vocês realmente comprarem à vista, aí sim vão colocar lá forma de pagamento à vista. Mas se vocês realizarem, Cleijane, eu realizei um empréstimo e paguei à vista imobilizado. Paguei no dinheiro, transferi pela conta bancária. Ótimo, foi à vista o pagamento. Porque aí você vai ter o empréstimo para pagar. Agora, você comprou um imobilizado e você parcelou diretamente com a empresa. Então, vai ser a prazo a forma de pagamento. As despesas, gente, nota fiscal de prestação de serviço. Todas elas eu recomendo que sejam escrituradas no sistema. Por quê? Porque na reforma tributária, todo comércio varejista que estiver no regime regular, tá, vai poder tomar crédito. Então, já comecem a escriturar as notas. Ah, mas eu não tenho costume de pedir nota. Bem por isso, já comece a solicitar porque você vai poder tomar crédito. Então, tudo que me mostra, gente, lucro real, que vai deixar de ser real e que vai entrar para o regime regular, ele vai se tornar bem benéfico se manter todas as condições qual foram escritas até o momento, porque vai poder tomar crédito de todas as despesas, gente. Então, vocês vão pagar pouco imposto, não se apavorem. Por enquanto está bom, graças a Deus.
Simples Nacional, vamos ter que analisar bastante para trazer para um outro regime regular, para que também se torne benéfico a atividade qual está atuando, tá? Mas as despesas, elas devem ser escrituradas. Além de escrituradas, gente, todos os tipos de despesas, tá? Principalmente as notas de prestação de serviço, vocês precisam escriturar elas e vocês precisam manter o arquivo delas e enviar isso para a gente. Por quê? Existem notas que têm retenção. Essa retenção, nós temos que transmitir uma declaração aqui do escritório. E se alguém não enviou essa nota para a gente, não escriturou essa nota no sistema, e a gente não incluir ela na declaração da REINF, simplesmente vocês podem ser notificados. E muitas vezes as empresas de software dizem assim: para que lançar uma nota de serviço? Ela não serve para o SPED fiscal e para o FD contribuições. Realmente, eu concordo, ela não serve, mas ela vai passar a servir porque ela vai dar direito a crédito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no escritório, a gente precisa fazer a REINF, que era uma declaração que não era obrigatória. Faz pouco tempo que passou a ser obrigatória. Se você não escriturou ela, eu não sei se você teve essa nota, porque ela não cai no manifesto do destinatário. As notas de prestação de serviço, elas não aparecem lá. Então, eu não sei que você teve aquele serviço, não informo ela nessa declaração e daqui a pouco vem uma notificação para você pagar. Por quê? Porque a gente não fez a retenção deste imposto. Então, por isso que vocês precisam escriturar a nota no sistema, arquivar ela, nos enviar, porque o sistema não tem o campo de retenção, tá? Então, por isso que a gente precisa dela fisicamente escaneada. E logo mais no futuro vocês vão tomar crédito dessas notas. Então também, acho que esse é o quarto tema de casa, tomar muito cuidado com as notas de prestação de serviço. Se vocês pagar uma prestação de serviço e não cobrarem a nota fiscal, tá? E muitas vezes a empresa emite essa nota, ela nem comunica a vocês, mas ela emite, automaticamente vocês podem ser notificados. E toda nota todo e qualquer repasse de dinheiro, pagamento de Pix, boleto, transferência bancária, pagamento via cheque, ela já é registrada pela Receita. Para vocês terem uma ideia, o volume do uso do cheque, ele teve um crescimento muito grande esse ano. Por quê? Muitos acham que o cheque não está sendo controlado. Ele está sendo controlado sim, gente, tá? Ele tem o mesmo controle de um boleto e o mesmo controle de um Pix. Legal, gente. Agora vem quinto tema de casa, o que vai mudar neste novo modelo de nota fiscal eletrônica? Para as empresas do Simples, a gente usa o CSOSM. Para as empresas do lucro real, a gente usa a CST. Agora, tudo isso vai se unificar a CST e nós vamos ter um incremento da C-Classe TRIB. Então, as CSTs que existem, a partir do dia 1º de janeiro, elas vão deixar de existir. Vem uma nova CST acompanhada de uma C-Classe TRIB. E é isso que tem que ser direcionado para cada produto que vocês revendem. Para cada produto, gente. Porque a nota fiscal vai precisar dessa informação e é através desta informação que a gente vai dizer quantos % você vai ter que acarretar de IBS e quantos % você vai ter que acarretar de IBS e CBS, ou seja, unindo os dois que vai formar o IVA dual.
Então, é essa mudança, é essa nova regra para o novo modelo da nota fiscal eletrônica. E o grande trabalho, gente, vai estar nessa condição aqui. Então, relembrando, quem tem o monitoramento de grade tributária, que eu também já acabei constando em inúmeras empresas que têm o monitoramento, monitoramento de grade tributária vai fazer isso, vai aplicar isso para as saídas, mas vocês vão ter que tomar todo esse cuidado quando vocês vão registrar as notas fiscais de compra. E claro, não tem o monitoramento de grade tributária. Gente, vai ser um trabalho gigante, literalmente, ficar fazendo isso item a item. Porque tem gente que tem 7.000 itens, outros têm 8, outros têm 15. Então, agora vem esse momento de ajuste. Esse material eu vou disponibilizar, vocês podem passar isso para o software de vocês, porque aqui vai ter, clicando nesse material, vai cair justamente no portal, em um dos portais da Receita, onde vai ter a tabela do Código de Classificação Tributária. Além dessa tabela, a gente também tem o meio de pagamento vigente, que eu comentei para vocês, tanto da parte de valores, tanto quanto de cartão de crédito. Mas claro que eu também fiz já um resumo, buscando essas informações lá da Receita e trazendo aqui para vocês. Então, aqui existe a tabela do meio de pagamento de todas as operadoras de cartão. Existe também a tabela dos meios de pagamento de dinheiro, cheque, cartão de crédito, débito e assim por diante cada forma, tá? Então, aqui tem o prazo de vigência delas e se caso alguma delas tiver a data fim, vai estar aqui. E apresento para vocês, então, as novas CSTs que nós vamos ter que começar a trabalhar, as configurações, sim, agora já no mês de outubro, gente. Então, o que acontece? Nós vamos ter que verificar para todos os itens que são tributados, a 000, tributado integralmente. Essa outra parte vocês não precisam olhar, quando digo que é técnico, ele fica... Não vai para os olhos de vocês, essas informações vão para XML e tudo mais, tá? Aqui vai ter tributação com alíquotas de uniforme. Então, muito eventualmente vai ser usada. Temos a tributação com alíquotas de uniforme reduzidas. Temos também a CST 200, que o que ela vai tratar aqui, gente? Vou pintando aqui o que vocês vão usar. Vai ser a 200, que vai ter alíquota reduzida, vamos ter a tributada. A 210, redução de alíquota com redutor de base de cálculo, também vai ter. Vamos ter a alíquota fixa. A 222, redução de base de cálculo. 221, alíquota fixa proporcional. Vamos ter a isenção, tá? Essa aqui a gente vai ter uma grande proporção de produtos também. Vamos ter a 410, imunidade e não incidência, diferimento, suspensão, tributação monofásica, transferência de créditos, quando eu tenho que transferir crédito de uma empresa para outra. Eu vou ter um código de ajuste, uma CST de tributação em declaração de regime específico, e a exclusão da base de cálculo. Agora eu tenho que saber qual CST eu preciso atribuir para cada produto que vocês vendem, tá? Então, se a gente olhar, nós só vamos ter aqui 17. Das 17, qual CST tu vai usar para cada produto e para cada operação? Então, aqui que o trabalho é minucioso, gente. Aí, a gente vai ter que amarrar essa CST com o quê? Com essa C-Classe Trib aqui. Eu tenho isso aqui que eu fiz um resuminho para facilitar. Isso aqui não existe no site da Receita, eu que criei esse resumo. Então, para CST 00,
eu vou ter que vincular o quê? A C-Classe TRIB 001, que é situação tributadas integralmente pelo IBS e pela CBS. Esse é uma situação do produto 100% tributado. Mas terminou minha configuração aqui? Não, gente. Aí eu vou ter que ver como cada sistema desenvolveu a regra, porque aí eu vou ter que inserir qual vai ser a alíquota da IBS, qual vai ser a alíquota da CBS. Além das alíquotas, eu vou ter que ver, porque se haver alguma redução de base de cálculo, se haver alguma redução, tiver algum crédito presumido, vou ter que vincular essas informações. E na próxima aula eu vou tratar definitivamente as alíquotas referenciais, não são as definitivas ainda, tá? Eu vou entrar no portal da Serpro, que é o portal do governo, e vou mostrar para vocês todas as alíquotas. Por quê, gente? Cada cidade vai ter uma alíquota. Então, o governo diz que nós vamos ter um imposto único que está muito mais fragmentado do que hoje. Dentro deste imposto único, nós vamos ter o imposto para a CBS, que ele vai para a União. E nós vamos ter a IBS, que vai para o município e para o estado. Então, cada estado, ele vai ter uma alíquota. E cada cidade vai ter outra alíquota. E o imposto sobre a reforma tributária do consumo, o que vai acontecer, gente? Ele vai ser destinado à cidade onde a pessoa reside. Então, se eu fui numa farmácia, se eu fui num supermercado comprar alguma coisa e eu vou emitir um cupom fiscal eletrônico ou a NFCE modelo 65, tudo bem, o tributo vai ficar ali para aquela cidade e para aquele estado. Agora, se eu faço venda de um produto, se eu sou uma distribuidora de Francisco Beltrão, Paraná, vou vender para São Paulo, que eu tenho um cliente lá, eu vou ter que olhar qual é o estado, qual é a alíquota daquele estado e qual é a alíquota daquele município. Olha que legal isso, gente. Mesma coisa se vocês comprarem alguma coisa pela internet, pelo e-commerce. A pessoa qual emitir a nota fiscal, ela vai ter que fazer o quê? Identificar a alíquota da cidade, do estado, para conseguir emitir a nota. Então, vão muitas informações no cadastro do produto, tá? Então, essa CST 00 com a 01 vai ser a mais emplacada para todos. A segunda que vem é a parte da isenção, tá, gente? A isenção, e vem a parte também da alíquota reduzida. Por que alíquota reduzida? A parte de alguns produtos de higiene pessoal, produtos hortícolas, produtos agropecuários, tá? Vão estar dentro desta alíquota reduzida. Por isso, a identificação de cada produto com sua CST, com sua C-Classe TRIB e com as suas alíquotas. 2026, gente, vocês não vão ter que pagar nada ainda de imposto, tá? É o momento de nós deixarmos a nota fiscal eletrônica, tá? Na nova regra, no novo modelo, com a IBS, com a CBS, com a nova CST e a inclusão da C-Classe TRIB. Este vai ser o nosso trabalho. O trabalho vai ser o quê? Verificar se as empresas estão enviando tudo isso corretamente para vocês ou não e orientando vocês. A partir de 2027, a princípio, entramos com
a CBS e com uma alíquota de 9,16%. Então, tudo que vocês comprarem, tá? Já vão ter que começar de pagar uma alíquota de 9,16%. Detalhe, se eu comprar o produto que é 100% tributado. E, gente, é isso aí. E agora o que nós vamos ter que fazer? Com todas essas informações, nós estamos se antecipando e de uma forma, digo que antecipando muito tempo antes, tá? Para nós não deixarmos esse gargalo para dezembro, vamos trabalhar a organização do novo modelo da nota fiscal eletrônica entre outubro e novembro. Janeiro, a gente já está organizado, não vai ter dor de cabeça para ninguém. Agora o que eu quero muito de vocês, que vocês chamam cada pessoa ali, nós temos os grupos e alinham um horário com a gente e com a empresa de software para a gente fazer esse trabalho em conjunto, tá? Então, veja o melhor horário, já trago um horário, ó, sistema tem tal horário disponível e nós também. Trago 2, 3 opções de horário e a gente vai encaixando esses horários de atendimento com vocês. Combinado dessa forma, gente? E se ficou alguma dúvida da parte de vocês, gente, também estou aqui, me chamam, podem gravar áudio, podem escrever que eu estou aqui para orientar vocês com muito amor e carinho e não quero que vocês tenham medo da reforma tributária, bem pelo contrário. Eu vejo que para o empresário não vai ficar tão bom assim, mas quem tiver no lucro real vai ficar bom, tá? Mas ele vai ficar bastante pesado para quem, gente? Para o contribuinte final, que somos todos nós. Porque tudo que for tributado no ano de 2033, se nada mudar, se eu for comprar essa blusa e eu pagar R$100, é o valor do produto. Vai estar adicionado 28% de IVA dual. Então, eu vou pagar R$128. Isso significa que se eu for para o supermercado comprar produtos que são 100% tributados, o valor da minha compra do mês vai aumentar. O valor da farmácia vai aumentar. O valor do abastecimento vai aumentar, tá, gente? Então, a carga tributária, ela vai onerar muito ao contribuinte, literalmente, tá? Gente boa, muito obrigado pela participação de vocês e espero que vocês tenham gostado. E aceito sugestões, Cleidiane. Sugiro que você comenta isso na próxima aula, aquilo e assim sucessivamente. Eu estou aqui para receber as dúvidas de vocês e poder ajudar, orientar da melhor forma possível. Combinados? Gratidão por todos estarem aqui.